Dom Pedro II foi o governante brasileiro que mais tempo permaneceu no poder, governando o país desde os 15 anos de idade e permanecendo no poder ao longo de 58 anos. Pedro de Alcântara assumiu o trono brasileiro após o golpe da maioridade. E esse será o nosso tema de hoje. Um dos acontecimentos mais interessantes da história do Brasil é entender como um jovem de 15 anos se tornou imperador de um país. E para entender essa história, é importante lembrar que o Brasil só se tornou independente em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do Brasil. Dom João VI, pai de Dom Pedro I, que chegou em terras do futuro Brasil em 1808, já havia retornado para Portugal no momento da independência do nosso país. Já Pedro de Alcântara, importante personagem do nosso assunto de hoje, e futuro Dom Pedro II, nasceu em 2 de dezembro de 1825, durante o primeiro reinado de seu pai, Dom Pedro I. Porém, a partir de 1826, com a morte de Dom João VI, a sucessão pelo trono português foi marcada por uma série de conflitos que, associada à insatisfação do povo e da elite brasileira com o governo de Dom Pedro I no primeiro reinado, forçou o então imperador do Brasil, Pedro I, a abdicar do trono brasileiro em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, em 7 de abril de 1831. E um detalhe importante é que Pedro de Alcântara, nesse momento, contava com apenas 5 anos de idade e alguns meses. De acordo com a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, o imperador do Brasil só poderia assumir o trono se tivesse 18 anos ou mais. E naquele momento, Pedro de Alcântara estava impedido de assumir o trono, o que deu início ao período de regências, que começou com uma regência trina provisória, depois uma regência trina permanente e depois foi sucedido por regências unas. E o período das regências no Brasil foi marcado por um grande caos político, uma grande crise econômica e o surgimento de inúmeras revoltas, as chamadas revoltas regenciais. E muitas revoltas passaram a ocorrer devido ao Ato Adicional de 1834, que por um lado enfraqueceu a centralização política no Brasil e por outro lado acabou dando mais autonomia para as províncias, sendo esse o combustível para algumas revoltas. No campo político, a disputa girava em torno dos partidos políticos que existiam na época: o Partido Liberal Exaltado, o Partido Liberal Moderado e o Partido Restaurador, que no fundo perpetuavam apenas os interesses da elite, já que não contavam nem com apoio nem com participação popular. E se você está gostando desse conteúdo, não deixe de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, já que assim você não perderá nenhum outro conteúdo com novos vídeos de história abordando assuntos tão interessantes quanto esse. Essa situação caótica fez com que se repensasse o retorno da figura imperial já a partir de 1835, mas nessa ocasião Pedro de Alcântara contava com apenas 10 anos de idade. E com o passar do tempo, as regências foram ficando cada vez mais desgastadas e a continuidade das revoltas regenciais tornou essa situação cada vez mais insustentável. O Partido Liberal, que surgiu a partir de uma junção dos liberais moderados e liberais exaltados, passou a apoiar e a incentivar o processo de antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara. E esse posicionamento político pode parecer algo muito bem articulado e pensado para o futuro do Brasil. No entanto, um dos objetivos dos liberais era afastar os conservadores que estavam no poder desde a eleição do fazendeiro pernambucano Araújo Lima em 1837. E nesse contexto, contando com o apoio quase total dos liberais e com boa parte também dos conservadores, surge então o Clube da Maioridade. Esse clube teve início a partir de 15 de abril de 1840, com o nome Sociedade Promotora da Maioridade, e tinha como objetivo antecipar a maioridade
do herdeiro do trono brasileiro. A situação era tão delicada diante da grande mobilização liberal em favor da maioridade que forçou o próprio regente Araújo Lima a restabelecer o beijamão, o símbolo de reconhecimento da autoridade do monarca. E já em julho de 1840 era reproduzida por toda a cidade do Rio de Janeiro uma quadra que dizia assim: "Queremos Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade." O projeto de antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara já havia sido aprovado na Câmara, no Senado e contava com o apoio popular. A proposta então foi apresentada ao herdeiro do trono em 22 de julho de 1840, que segundo alguns relatos teve reações conflitantes. Uma versão dizia que Pedro de Alcântara já contava com maturidade e condições de assumir o trono. Outra versão apresentava o jovem Pedro como uma pessoa alheia a todo esse processo. O fato é que em 23 de julho de 1840, a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara foi anunciada em Assembleia Geral. Pedro de Alcântara tinha 15 anos na época, e a essa movimentação política foi dado o nome de Golpe da Maioridade. Porém, a coroação do novo imperador só aconteceu em 18 de julho de 1841, quase um ano depois, quando a partir de então Pedro de Alcântara passou a ser chamado de Dom Pedro II. E a partir desse episódio teve início o segundo reinado no Brasil, que durou até 1889, com a proclamação da República, e fez surgir um ícone da governança do Brasil, Dom Pedro II, também conhecido como o Magnânimo, segundo e último monarca do Império do Brasil. Se você gostou desse vídeo, te convido a assistir a playlist de Brasil Império aqui no canal. Tenho certeza que outros vídeos te agradarão, e se você chegou até o final, muito obrigado e eu espero te encontrar em outras oportunidades. Toda segunda-feira tem um vídeo novo de história aqui no canal, e uma vez a cada mês eu proponho um estudo diferenciado, que é História e Música, onde eu apresento uma versão de uma letra de uma canção associada a um contexto histórico. Então é isso aí, valeu gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!